Casulo Comunicação Podcast, aqui hoje, gente, com quem mais que Felícia, gente, lá da casa da tia Felícia. Nós estamos aqui nesse podcast para falar um pouquinho sobre um dia maravilhoso que é hoje, o Dia do Psicólogo. E uma convidada fina, meiga, elegante e uma profissional nota 1000, Felícia. Seja bem-vinda. Obrigada, tia Josi. Eu esperei tanto por esse dia, gente. Vocês não imaginam o tanto que eu esperei por esse dia. Que especial estar nesse lugar tão maravilhoso, Casulo Comunicações. E poder, né, contribuir, tia Josi, né? É o dia do psicólogo, né? É o dia da nossa profissão. Então, falar dessa profissão, né, tia Josi, no momento ainda que culturalmente a gente ainda precisa psicoeducar a respeito dessa necessidade da terapia. Com certeza. Não associada ao adoecimento, mas como algo integrante do desenvolvimento pleno, satisfatório, Bem-estar emocional, qualidade de vida. Por isso que a gente aposta que isso deve vir desde a infância, fazendo parte da cesta básica. Né? E a gente está aqui nesse bate-papo legal para trazer para você hoje um pouco sobre essa profissão maravilhosa, né? A efetivação, né, dessa atuação tão importante no mundo, na sociedade e para a criança hoje em especial, que a casa da tia Felícia é esse acolhimento de afeto, amor, carinho, dedicação e trabalho, né? Muito trabalho. Então nós convidamos a tia Felícia, como ela é conhecida aqui em Fortaleza toda, tem aí, né, anos de profissão já, né? 15 anos. Só na clínica. É um tempo bom, vocês não acham, gente? É uma jornadazinha. É uma jornada muito boa que você vai ter aqui, né, pra gente. Nós vamos ter esse privilégio de conhecer um pouquinho essa história e falar um pouquinho também desse trabalho aí que é o psicólogo, né, nesse dia que nós estamos aqui comemorando junto com a Felícia, mas queremos também que alcance a todos os psicólogos, amigos, aqueles profissionais que estão aqui junto com a gente, junto com a neuropsicopedagogia, né, juntinho, porque a gente trabalha junto. É um trabalho em equipe e nós queremos parabenizar você nesse dia especial que se dedica aí às emoções, à construção das emoções aí junto com as crianças, idosos, adultos, adolescentes, enfim, o ser humano como um todo. Então vamos lá, né, começar esse podcast falando um pouquinho do que é a psicologia infantil, Felícia. A psicologia infantil, a minha abordagem, a abordagem que a gente adota lá na casa da tia Felícia, né? Que é uma clínica de psicologia infantil. Nós atendemos lá desde 1 ano de idade. É a TCC, a terapia cognitivo comportamental, né? Então, é a abordagem, o direcionamento da nossa prática, da nossa intervenção. Então, a psicologia infantil, ela é um ramo da psicologia, né? Ela é um braço dessa psicologia, dessa especialidade. Ela é uma especialidade da psicologia que tem a proposta de cuidar emocionalmente de crianças. E aí a gente vai entender essa infância como primeira, segunda infância, que é o nosso público da casa, até os pré-adolescentes, que lá a gente atende até 12 anos, né? Então, que hoje em dia eles querem ser chamados de PA, pré-adolescentes, a partir de 10, 11 anos, né? Eles querem ser chamados de PA, né? Então, esse é o nosso público e esse é um segmento da psicologia que trabalha exatamente, cuida exatamente dessa inteligência socioemocional das crianças. Não, como eu já lhe disse, associada ao adoecimento, né? Porque ainda culturalmente muito essa questão de psicólogo é para doido. Isso. Ou quando tá muito doente, né? Muito doente. Mas aí, por isso que lá na casa da tia Felícia, tanto eu como a minha equipe, a gente diz para eles:
Nós não somos psicólogas de vocês. Não, tia. Nós somos psicoloucas. E há um objetivo em se falar isso, né? É psicoeducar a respeito dessa censura em relação ao psicólogo, né? Ai, eu vou pra terapia, não vou falar que eu vou pra psicóloga, né? E aí a gente fala, não, você não precisa falar isso. Você fala que vai pra sua psicolouca, né? Então, essa questão de desmistificar isso, né? A loucura, né? Ah, psicólogo é pra louco, né? E eles entrarem em contato com essa realidade da terapia, que na verdade é para todo mundo precisa, faz parte da vida. Sabe, tia Júlia, às vezes eu fico pensando que os pais, nós pais, muitas vezes, né, nos preocupamos muito com a inteligência, né, a intelectual, cognitiva, muito importante, mas tem que caminhar junto com a inteligência emocional. Porque a gente vai investir muito tempo, a gente vai investir muito recurso no cognitivo, mas vão ter momentos na vida daquele ser humano em que ele vai precisar lançar mão de todas as ferramentas dele, recursos e repertórios de enfrentamento, resiliência, que são da dimensão do emocional. E aí, cadê? Se a gente não trabalhou essa parte, se a gente o cognitivo não dá conta, não dá conta, o físico não dá conta, né? Tudo adoece. Essa que é a verdade. A gente sabe disso. Infelizmente, a gente tem aí muitas situações aí na sociedade, pessoas doentes emocionalmente, que têm aí suas carreiras brilhantes, né? São pais brilhantes, pessoas brilhantes, mas quando adoece a emoção, não há o que dar suporte para tudo isso, né? Então, na verdade, ao contrário, né? A gente pode dizer que a emoção, né, dá todo esse suporte para todas as outras áreas nossas. Se nós temos isso bem desenvolvido, nós seremos, com certeza, pessoas muito melhores nesse mundo aí, inseridas nesse mundo. Eu costumo dizer que a gente tem condição, quando a gente trabalha em terapia, o nosso autoconhecimento, a gente tem condição de selecionar melhor, né, os nossos potenciais e investir nesses potenciais, né? Ou seja, eu tenho uma retenção que era para ter sido trabalhada em terapia, uma retenção, um trauma emocional, mas eu não trabalhei aquilo e hoje era para eu viver 100% do meu potencial, mas na verdade, como eu não cuidei, eu vivo, mas não vivo, eu não tenho acesso a viver os meus 100%, que seria esse ser humano integrado, corpo, mente e espírito, né? Esse sistema funcionando, esse organismo, né, emocionalmente saudável. Sim. E a gente fala, né, com relação à criança, que hoje é o nosso foco da nossa fala aqui, porém a gente vai dar uma passeada por todos os outros, né? Mas criança muito pequena, igual você nos disse aí, né, que atende desde 1 ano de idade. É possível uma terapia emocional para uma criança nessa idade, que muitas vezes não tem comunicação verbal ainda total, né, não tem domínio dessa comunicação. Como que é feita essa abordagem? Qual é o efeito disso na criança pequena? A TCC, ela vai falar que nós vamos trabalhar situações que geram pensamentos, que geram emoções, que geram comportamentos. Esse é o esquema terapêutico, esquema cognitivo-comportamental básico, né? Então, isso é didaticamente que a gente separa, mas tudo isso ele está integrado, né? Então, didaticamente a gente separa para que a gente possa entender. Mas a reestruturação desse pensamento é que vai gerar essa regulação da emoção e que vai gerar esses comportamentos mais assertivos. Então, o foco da TCC é exatamente trabalhar o pensamento que regula essa emoção, que dá origem a esse repertório mais assertivo de comportamento. E como fazer isso
né? Uma criança Nessa infância a partir de 1 ano, né? Nessa criança que ainda está fazendo a aquisição da linguagem, que ainda está compreendendo todo esse universo. O nosso trabalho em terapia infantil, ele ocorre também com a família e com a escola, né? Então, quanto menor a criança, mais nós vamos precisar, né, dessa participação ativa dessa família no processo. E o foco não vai ser muito nesse início na reestruturação dos pensamentos, né? Ou seja, do cognitivo em si, né? À medida que a criança vai crescendo, a gente vai conseguindo trabalhar melhor essa parte. Mas quando a criança é muito pequena, o foco é sempre comportamental. E aí, as intervenções, nós vamos trabalhar com o maior nível de ludicidade que a gente pode ter para acessar essa criança. Porque os caminhos de acesso a uma criança é a fantasia e a imaginação. Então, eu não tenho como acessar uma criança se eu não consigo construir um vínculo com ela, que aí, quanto menor ela seja, mais esse vínculo tem que ser dentro dessa perspectiva do brincar funcional, do brincar mais diretivo, o brincar com objetivos, né? Então, através desse brincar, a gente conseguir construir esse esquema, né? Trabalhar esse esquema de forma sustentável nessa família, nessa criança. Quanto menor a criança, maior tem que ser o profissional. Maior em quê? Em tamanho? Não. Em formação, em experiência, né? Por quê? Porque ele vai precisar de muitas cartas na manga. Sim, um repertório muito grande. Muito grande. Por quê? Porque ele tem que ter um mix de atividades em que a criança, quanto menor ela não demora muito numa atividade. Então, ele vai ter que ter um mix, um repertório todo pensado, todo planejado. Um plano terapêutico lúdico, mas com várias opções, porque aquela criança ele não vai conseguir reter aquela criança por muito tempo em uma atividade só. Sim. Ele vai ter que passear por diversas atividades. Então, o foco da intervenção psicológica nas crianças menores, pequenas, é muito mais no comportamento do que no cognitivo. É criar, é alinhar esses comportamentos, né? É criar esses repertórios de comportamentos mais adaptativos, vamos dizer assim. E pensando que a gente está falando de ser humano sociável, né? Que vive num ambiente e que esse ambiente o constitui. Então, de uma forma geral, todos nós, quando participamos do momento terapêutico, nós precisamos acessar ao nosso ambiente. Seja ele profissional, no caso do adulto, seja ele da nossa família. Então, os nossos ambientes eles precisam de mudança, né? Então, por isso que a família é muito acessada na infância, porque o ambiente em que a criança está sendo constituída ali, familiar, principalmente com 1 ano de idade, que a gente não tem todas as crianças com essa idade aí frequentando as escolas, né? Algumas famílias optam por não frequentar. Então, o ambiente em que ela está sendo constituída como ser humano é o familiar. E a gente precisa, né, acessar esse ambiente para que haja transformação também de comportamentos, né? Entender, né, esse núcleo genuíno de afeto da criança, que é a família, né? Então, a criança, ela tem, eu costumo dizer que é um laboratório operativo das emoções, a família, né? Porque desde bebê, é lá que a criança vai inicialmente expressar suas emoções. Então, eu costumo dizer lá na clínica para as crianças que a gente já nasce com um mix das emoções básicas, né? A gente já nasce, mas à medida que a gente vai crescendo, elas vão criando famílias. Por quê? Porque nós vamos refinando a nossa identificação, a nossa nomeação dessas emoções. A gente vai tendo condição de dizer que a gente não sentiu só medo. A gente sentiu medo, mas a gente ficou ansioso também, né? Que a gente não sentiu só medo, mas que a gente sentiu vergonha também. Que a gente não sentiu só raiva, mas a gente sentiu inveja também, né? Por quê? Porque a gente vai refinando essa interpretação.
nessa idade, né, muito pequenininhos, né, a partir de 1 ano, a gente vai trabalhar muito essa nomeação, essa identificação, primeiramente. Identificar que emoção é aquela. Sentir, né? A expressão dessa emoção, né? Então, o núcleo genuíno é esse primeiro ambiente em que a criança se reconhece. Né? Então, esse núcleo, esse laboratório operativo das emoções, ele vai começar a escrever os capítulos da história dessa criança. Por isso que a família é indispensável no processo terapêutico infantil. A gente precisa caminhar juntos. Família e terapeuta. Juntos. E aí eu, como a minha primeira formação é como pedagoga, né? Como psicóloga tem 15, como pedagoga está quase encostando a chuteira já, né? Tá perto de se aposentar, né? Mas eu não abro mão da escola, porque a escola, ela é, assim como o laboratório operativo das emoções é a família, é o lar, a escola é o fiel retrato do contexto social da minha criança. É lá que ela se expressa socialmente. Ali estão as suas relações, os seus vínculos. Ali ela vai ser convocada a lidar com situações desafiadoras para ela, né? Então, a gente se reconhece no outro. E a escola é esse espaço que proporciona isso. Você viver o social, o coletivo, o grupal, né? É você desenvolver a habilidade de planejar e regular conflitos, respeitar a opinião do outro, saber o seu espaço, o seu limite, entrar em contato com as frustrações. Por isso que eu não abro mão da escola, Com certeza, porque eu vou falar, né? E a gente tá vendo, né? Eu também sou de um ambiente escolar, e clínico e escolar, né? E a gente vê as crianças trabalhando as habilidades socioemocionais das crianças para elas sentirem, saberem o que estão sentindo e dar nome aos sentimentos delas, né? Então a gente vê as crianças hoje de 2 aninhos, 3 aninhos falando que está triste. A nossa oficina, tia Rose. Na nossa oficina, estou triste. Aí depois perguntei, aí passou a tristeza? Tá quase passando. Então isso é muito importante, você ver uma criança que ela não só sente, mas ela sabe dar nome àquilo que ela sente. Ela consegue se observar, se analisar, saber a hora que ela está melhor, a hora que ela não está, expressar isso para quem está do lado. E isso é uma oportunidade que hoje as crianças têm, e graças a Deus, com todo esse desenvolvimento que a gente tem aí da psicologia, influência da psicologia na nossa sociedade, né? Quanto que as crianças hoje são oportunizadas a se conhecerem, a ter o seu autoconhecimento, né? E aprender a regular as emoções, né? Existe uma fala muito equivocada, que é aquela fala, você deve controlar suas emoções. Quando você fala que a criança percebe, a criança reconhece, nomeia o que ela está sentindo, a gente tem que entender que isso para uma criança, ela está num nível muito alto. Às vezes nem nós adultos, né, conseguimos identificar o que estamos sentindo, nem nomear. A nossa resposta às vezes tá tudo bem. Tá tudo bem, né? O geralzão, tá tudo bem, né? Então, esse nível, a gente tem que entender que esse nível de inteligência emocional é um nível que tem que ser trabalhado, que tem que ser treinado, e que existe um ambiente específico, oportuno, com pessoas completamente capacitadas para isso, né? Que é o ambiente terapêutico, e que a família jamais tem que se sentir culpada por não ter essas habilidades, né? E sim proporcionar isso ao seu filho, porque eu costumo dizer assim, quando você vai buscar um profissional, vamos dizer, um costureiro, você não vai atrás de qualquer costureiro. Não vai. De jeito nenhum, tem que ter referência. Um dentista, nossa, você não vai, tem que ter uma referência, você pede logo uma indicação. Aí quando é o psicólogo, por quê?
Porque a gente acha que o psicólogo só vai desenhar, pintar, né, com a criança. Então assim, quando a psicóloga, não, deixa eu ver aqui, não, gente, busca informação, busca indicação, porque você está colocando o seu maior patrimônio, que é a sua criança, na mão de um profissional, que a intervenção dele é diretamente no emocional daquela criança, na formação daquele emocional. A intervenção do psicólogo, ela é cirúrgica. E ainda podemos colocar aí que está construindo a identidade da criança, porque a criança está em construção da sua identidade. Sim, então, ele vai estar nesse processo facilitador disso, de orientar, e aí a gente convoca cada vez mais os profissionais, psicólogos, vamos estudar cada vez mais, vamos se dedicar àquela área que a gente escolheu para atuar, né? Então, assim, vamos realmente entregar o melhor para os nossos pacientes. E aí você me fala desse nível de crianças que consegue já identificar, nomear. E a nós adultos que estamos diante dessa criança, o que não pode faltar é acolhimento. É acolher essa emoção. E não julgar essa emoção. Sim. Né? É acolher essa emoção. Porque como a gente trabalha lá na casa da tia Felícia, né? Não tem emoção boa nem emoção ruim. Existe emoção agradável e desagradável de sentir. Porém, nós temos que sentir todas. Nós sentimos todas. Tá tudo bem. Tá tudo bem. Agora, o que é que eu tenho que aprender? A ter ferramentas para regular isso. E aí eu vou pro controlar, que a gente usa muito essa fala equivocada. Você tem que controlar suas emoções. Aí sabe o que é que eu costumo dizer, tia Jô? Tá certo! Então faz assim, passa 3 dias sem fazer xixi. Mas não posso. Não vai conseguir não, hein? Mas a emoção, ela é fisiológica, você sente no corpo. Então a criança, ela tem que ser, né, trabalhada, ensinada a não só identificar, nomear, mas que ela sente aquilo no corpo. Então onde é que você sente a tristeza? Onde é que você sente a raiva? Então se ela é fisiológica, você não controla. Você controla o xixi? Controlo não, hein? O número 2. Se controlar desse jeito, vai ter problema de saúde, com certeza. Com certeza, e né? é a mesma coisa a emoção. A emoção, né? Você regula. Então, o bebê, ele sabe ainda, ele aprendeu a regular as necessidades fisiológicas? Não. Então, por isso que ele precisa de fraldinha, né? Quando ele passa a ter esse treino, né? E ele passa para a fase do desfraude, aí ele começa a identificar e regular. Ele não vai deixar de ter a necessidade nem de controlar, mas ele sabe regular. Ele vai buscar o banheirinho naquele momento que ele está sentindo aquela necessidade fisiológica. Então, a criança, né, com a necessidade dela, que a emoção ela é fisiológica, eu não posso pedir para que ela controle. Eu posso pedir para que eu tenho que ter aquela empatia e aquela sensibilidade de a criança já identificou, a criança já nomeou, eu acolho essa emoção e eu ajudo aquela criança a regular e não a controlar, porque ela está sentindo no corpo e porque a onda da emoção ela tem um tempo. Tia Jô, já pensou a gente com raiva a vida inteira? Seria bom não. Seria não. Então, ela tem um tempo, elas são transitórias e graças a Deus por isso. Já pensou a gente eternamente triste, né? Então nós não somos a tristeza, nós não somos a raiva, nós não somos a inveja. Nós sentimos tristeza, nós sentimos raiva, nós sentimos alegria, mas elas são transitórias.
histórias, elas vão e voltam, elas passam. Então, cabe a nós a trabalhar esse repertório de enfrentamento de comportamentos adaptativos do que fazer quando essa onda dessa emoção Tá muito alta. vem sacudindo a gente todo. É bem isso, dar estratégias, ferramentas, né? E às vezes o adulto ele não consegue lidar com a emoção da criança que ele está ali externalizando, porque nem ele tem ferramentas para usar com a dele, né? Então a gente precisa se conhecer. É sobre. A gente precisa estudar mais, ir a fundo, né? E ter a ajuda desses profissionais quais a gente está falando aqui, né? Que são essenciais. Eu sempre falo, né? Que todo mundo tinha que fazer terapia. Isso tinha que ser regra de vida, né? Com certeza. Caixinha não Nós vamos chegar nesse nível. Mas como a gente não tem, né, hoje um privilégio para todos, né? Mas a gente pode, através de muitas informações que a gente tem, inclusive a que nós estamos fazendo aqui hoje, trazer para você aí ferramentas, né? Que nós vamos falar aqui um pouco, para você usar no seu dia a dia e ter uma qualidade emocional melhor e saber lidar melhor com a sua criança também, né? Trabalhar com criança é estar diante, e aí nós, mães, né? É estar diante da sua criança. É por isso que às vezes a gente diz, mas esse menino me irrita muito. A gente esquece que foi criança. Será que eu irritava do mesmo jeito? No meu tempo, tia José, e também entregar a minha idade agora, tá? Arengava. Era uma criança arengueira. Né? Arengava, era uma criança que insultava com o outro, mexia com o outro, era chata, né? Puxava o outro, né? Dizia coisas com o outro, né? Então, era uma criança arengueira, né? No meu tempo era isso, né? Uma criança arengueira. Mas será que eu estou dizendo que meu filho é muito arengueiro, insultante? Mas será que eu também não era? E eu estou me reconhecendo nele agora. Eu estou me projetando nele. A minha criança interior, né? Está se manifestando ali na minha frente e eu não sei o que fazer com ela. Então, para trabalhar com criança, né, a gente tem que fazer esse estágio com a nossa criança interior. A gente tem que curar essa criança interior. Então, quando a gente é mãe, a maternagem, ela vai fazer um convite diário a você, a lidar, a entrar em contato com essa criança. Mas a gente está falando muito de ferramentas, né? Mas eu vejo uma angústia, muito grande, né, nas mães e às vezes até nos terapeutas, principalmente os iniciantes, né? Mas como fazer isso, né? Como é que a gente trabalha isso? Né? Então, quando a gente trabalha com o ser humano, e principalmente um ser humano que é uma metamorfose constante, que é a infância, né? Um ser humano que está em metamorfose constante, né? A gente tem que entender que não tem receita de bolo. De jeito nenhum. Se tivesse, seria muito bom, né? Que cada criança é um ser único. Basta falar aqui com as mães que têm mais de um filho. Cada um é único. Criados do mesmo jeito, a mesma formação, no mesmo ambiente. Mas únicos. Cada um é único. Então, assim, não tem receita de bolo. Às vezes o que você faz com o paciente não funciona com o outro. É por isso que a formação nossa é constante. A nossa responsabilidade é muito grande. Porque a nossa intervenção ela tem que ser assertiva e fundamentada, né, num referencial teórico que nos dá essa sustentação de um resultado positivo. E hoje em dia a gente tem visto muitas famílias, né, Felícia, tendo sofrimento na parte comportamental das crianças. Pelas crianças hoje serem hiperestimuladas, a gente tem uma realidade infantil diferente da geração das pais, aquela pessoa que cria, que está ali, né, responsável por ela. Diante disso tudo, a gente vê que os pais, eles ficam perdidos na questão do limite. Qual é o momento certo de eu limitar aquela ação?
né? Como que é o meu posicionamento diante do limite, se eu devo me posicionar, se eu devo acolher. Então a gente vê muito isso, essa demanda é muito grande. Aqui na clínica eu tenho muito essa demanda de a gente ter que orientar os pais, a ponto às vezes de pedir para eles procurarem uma ajuda, né, de um psicólogo comportamental aí do TCC, para ajudar eles nesse processo, porque eles estão muito dificultoso, né? O que você me falaria com respeito disso, do comportamento das crianças e dessa defasagem dos pais em saber como lidar com o limite? O limite é algo que, primeiro, ele tem que estar em mim. Porque o que é limite dentro da minha casa? Porque os limites da minha casa é diferente dos limites da sua. Então ele tem que estar muito claro para a minha criança. Porque às vezes o que é que ocorre? Uma falta de unidade de ação. O pai pensa de um jeito, a mãe pensa de outro. O pai age de um jeito, para o pai o conceito de limite é um. Para a mãe o conceito de limite é outro. Então há uma divergência que causa o que na criança? Uma dúvida. Então muitas crianças lá na clínica, elas ficam muito indecisas. E aí elas estão diante de duas figuras de autoridades de alto poder afetivo, que é o pai e a mãe. Quer ver uma criança bem angustiada, é você chegar e dizer assim, ó, você vai chamar seu pai ou sua mãe? Né? Ela vai dizer assim, ó, eu gosto dos dois, né? Eu gosto dos dois. Não, tudo bem, você gosta dos dois, né? Mas qual é aquele mais legal? Aí a gente vai fazendo assim com ela vai... Porque são duas figuras de autoridade, de alto poder, de alto referencial afetivo, né? Então você vai colocar uma criança com uma fala de um pai e uma fala de uma mãe que a respeito de limite, né, que é totalmente diferente. Então, primeira coisa é o que é limite da minha casa. Segunda é conversar entre os adultos, porque nós não podemos perder de vista, gente, que o adulto da situação é a gente. E muitas vezes a gente quer delegar isso à criança, né? Então, o adulto que tem que estruturar, né, somos nós que já temos. Pelo menos é pra ter, né, gente? Uma maturidade, né? Espera-se. Né? Cerebral maior, né? Uma vivência, experiência. Ah, mas diante do meu filho eu fico perdida. Lá na clínica eu trabalho assim. Por que você não fala isso pra ele? Você não fala, porque você não é sincero. Porque eu lá na clínica trabalho muito com a sinceridade. Eu não posso mentir pra minha criança porque eu quebro com ela uma relação de confiança. Ah, tia Feliz, você tá cansada? E eu, ó, com cara de paisagem, dizendo assim pro meu paciente, ó. Não aconteceu nada, a tia tá bem. A tia tá bem. Poxa, ele pode até não falar nada, mas fala assim, ó. Ih, não dá pra eu confiar na tia Felícia como eu pensava, não. Porque ela mente. Ela não tá bem. Ela tá mentindo pra mim. Né? Então, eu não posso naquele momento falar que eu não tô, se ele já me percebeu. Né? Eu falo, você sabe como é celular, que tem aquele negócio lá, aqueles pauzinhos pra dizer da bateria? A minha tá com meio, tá nem com um todo. Tô quase zerada de bateria. Você tem razão, tô cansadaça hoje. Mas vamos fazer de conta que a tua mão é o carregador, tu vai botar na minha e eu vou carregar por indução. Sabe o que é isso, gente? É você entrar no universo infantil. Você tem que entrar nesse mundo, nessa imaginação. Então, limite, você tem que definir primeiro o que é limite na sua casa, o que é limite para você. Depois disso, o que é limite para o meu esposo, o que é limite para mim. O que é limite para ele, o que é limite para mim. Vamos encontrar um caminho do meio com uma unidade de ação que o meu filho perceba que aquilo é algo que tanto o papai como a mamãe concordam e trabalham. A criança, ela aprende por modelação. Ei, coloca isso aí, gente, isso aí Isso é importante. vai virar a chave na tua vida. Ela aprende por modelação. Ela modela. E o GPS dela é você. Ai, tia, mas eu sou modelo. Nossa, eu sou um modelo péssimo. O problema é teu. Tu escolheu ser pai e mãe. Então tenta ser um modelo melhor. Sim.
vai buscar ajuda. Gente, não tem nada de ruim. Dizer, eu não sei, eu preciso de ajuda. Hoje, um dos ramos da psicologia que está crescendo muito, uma especialidade, é a orientação de pais. São os grupos de orientação de pais. É a orientação de pais individual. É um serviço que vem. Isso não é vergonhoso. Não, né? Porque muitas pessoas acham que não se reconhecer, eu não tô conseguindo, é uma vergonha. Jamais. Você não treinou para você ser. Você é advogado. Você estudou, foi caramba. Tia Justo chegou aqui assim, foi. Ou tu estudou? Nossa. Estuda, né? Muito, estuda até hoje. Acho que eu Estuda muito, né? Então, como é que para ser pai eu não quero estudar? Com certeza. Eu quero nascer pronto. Pronto, eu já. É aquele meme, né? O meme nasce pronto, né? Eu já nasci pronto. Né? E numa das funções mais bonitas, né? Que é lapidar um ser humano. Né? A gente tá falando de um profissional. Você imagina um pai e uma mãe que tá ali na construção de um ser humano. Quem disse que você tem que ser perfeito? Quem disse que você não pode ser um pai, que você tem que ser um pai e uma mãe sem erros? Você já tá errando. Pronto, já começou errando. Então, eu não nasci pai, eu não nasci mãe, eu me torno a cada dia. Porque é show você comprar uma máquina de lavar, porque por mais avançada a tecnologia dela, ela vem no mínimo com um QR Codezinho que é para você direcionar e lá tem todas as instruções para você seguir. Ah, não tem, deixa eu ver, mas tem um tutorial já pronto no YouTube para você olhar como é que aquele negócio funciona. E me diga onde é que está o QR Code do teu filho. Tem não, hein? Eles não nascem com ele! Eles não nascem com ele, né? Então, é isso. Você é aprendiz. E você tem que se permitir a isso. Ah, mas eu só aprendo em curso. Ah, mas não. As crianças nos ensinam tanto, né? Muito. Nossa, elas puxam o nosso tapete de um jeito que a gente diz chuleco. Eu escutei isso de uma criança. Te constrói, te desconstrói. Sabe? Nossa! Então, assim, não subestima a tua criança, porque ela vai te fazer questionamentos que tu vai dizer assim, poxa, e não adianta dizer assim, ó, porque sim. Ele pode até calar naquele momento, né? Mas ele vai dizer assim, poxa, que falta de repertório. Eu queria ouvir mais sobre isso. Né? Explica. Aí tu vai abrir um espaço para ficar livre para que outras pessoas possam semear algo contrário aos teus valores e aos teus costumes. Aos valores da tua família e teus costumes. Então é muito mais legal você dizer, filho, eu não sei, mas vamos pesquisar juntos. O que é isso, hein? Como é que isso funciona? Eu não sei. Então, as crianças, elas gostam muito de ajudar, de participar do processo, de se sentir úteis naquilo, validadas, né? De serem escutadas, de pertencer a todas as etapas daquele processo, né? Eu lá na clínica, eu discuto muito assim, tia, você acredita que eu fiquei sabendo que hoje era o dia de eu vir pra cá meia hora antes? A gente precisa de planejamento. Eu estar aqui hoje, com certeza. Você se planejou, ainda mais eu se me tratando de criança que planejei. precisa de rotina. Ah, não, mas só que eu tenho que levar? Não. Monta lá uma rotinazinha de fácil acesso, né? Se é pequenininho no local, se ainda não é alfabetizado, coloca as figuras, mostra o que vai acontecer. Isso é até uma técnica para quem tem muita ansiedade. As crianças muito ansiosas, elas precisam de um mínimo de previsibilidade, porque de certa forma ajuda muito a regular aquela ansiedade. Sim. Porque já está ali posto o que está previsto para que eu faça, né? Pode ocorrer, claro, toda rotina ela é flexível e essa flexibilidade ela é muito saudável, a gente precisa da flexibilidade, mas tem um norte, uma previsão. Fala pro teu filho como é que vai ser o dia dele.
para ele se preparar para aquilo, né? E participar também, Participar, né, da construção desse dia que é isso, dele, né, isso. também. Né? Então, e tudo isso que a gente está falando aqui, pode ver que são didáticos, educativos, a gente não está falando de patologias. Então, nós estamos falando de uma área da psicologia ali construtiva, uma área que vem aqui agregar informações para a gente. Então, como ela é ampla, né? Todo o trabalho realizado do psicólogo. E se tratando também da parte das patologias que a gente tem, o psicólogo vem de encontro com aquilo que a gente precisa no dia a dia. Se a gente trazer aqui um TDAH, né? Um autismo, quantas situações ali que a gente precisa da atuação do psicólogo para ajustar essa abordagem toda. E se tratando de criança, nós devemos falar de situações de precoce, né? Intervenção precoce. E quais seriam esses sinais que o pai e a mãe poderiam observar em casa que já é uma situação para eu poder procurar um psicólogo, ajuda de um psicólogo na situação de patologia, não didática, educativa, como a gente estava falando agora? O nosso trabalho enquanto psicólogos, né, a nossa bandeira é que essa terapia ela seja buscada como prevenção. Esse é o top, né? Esse é o nosso sonho de consumo, né? É que ela seja buscada, né, como prevenção. Mas a gente sabe que a realidade na clínica chega um incêndio grande pra gente, né? Já chega um incêndio grande, né? Então, assim, a gente deve trabalhar com a prevenção. A indicação é que se trabalhe com a prevenção, que não se espere acontecer, nem tomar, né, uma dimensão grande para você buscar, né? Mas como identificar isso, né? Nós temos alguns reforçadores básicos, então geralmente, né, eles são indicadores disso, né? Então, problemas no sono, né? Um sono desregulado, problemas no humor, né? Era uma criança muito comunicativa e de repente vem se isolando, vem reduzindo o seu universo pessoal, né? De forma muito rápida, né? É uma criança que vez por outra você está vendo que ela está chorando muito, sem um motivo muito relevante, né? Então, é uma criança que comia bem, né? E que agora você percebe que ela se alimenta pouquíssimo, ou ela está se alimentando muito, né? Então, assim, essas observações, e aí é o nosso desafio, sabe por quê? Porque o ativismo, ele não permite que a gente perceba esses detalhes. E aí a gente vai para um diferencial do olhar para o ver. Então, eu preciso olhar o meu filho, né? O olhar, ele é compromissado a identificar os detalhes. Ele é sensível aos detalhes. Então, assim, eu percebo que a minha criança, ela dormia super bem e agora em uma semana ela vai pro meu quarto 4, 5, quase a semana inteira e ela vai chorando e ela vai dizendo que tem tido pesadelos. Opa, tá acendendo várias lâmpadas aí, né? Ah, mas tia, o meu tem isso. O meu também tem isso. O meu tia também chora. O meu tia também faz birra. O meu tia também, ele é muito ansioso também, sabe, tia? Mas o que é que vai ser critério clínico pra gente definir? Porque essa tua equipe linda que tá do outro lado ali, né? Se eu começar a dizer assim, eles vão dizer que, tia Feliz, antes de você sair, por favor, deixa o meu diagnóstico assinado, porque você foi falando aí, eu descobri que eu sou TDAH, eu descobri que eu sou autista. Tia, por favor. Tia, agora você falou de ansiedade, acrescenta mais ansiedade aí no meu diagnóstico, né? Porque, na verdade, todos nós temos um funcionamento assim. Todos nós temos dias que estamos mais ansiosos, estamos mais tristes, né? Então, assim, como então eu
vou saber que é demanda clínica, né? Vamos utilizar os critérios clínicos para isso. A Casa da Tia Felícia é um projeto, é um sonho, é uma promessa de Deus na minha vida, né? Cumprida. É uma promessa linda de Deus, né? Que eu pedi em oração a Ele, né? Eu vivia sublocando sala, né? Que é igual você alugar casa. Eu vivia de casa alugada, né? E aí eu sempre tive um entendimento, uma compreensão da minha atuação enquanto psicóloga. Hoje eu vivo de casa própria, graças a Deus, né? Foi um momento difícil, um momento que eu vivi de casa alugada, porque querendo ou não, era um CNPJ dentro de um outro CNPJ, porque eu sublocava sala dentro de outra clínica. Então ficava tipo que uma anomalia e um choque de cultura imenso. Sim. Por quê? Porque eu tinha os meus valores, a forma como eu acreditava, como eu acredito, né? Por isso que a Casa da Tia Felícia, quem acompanha, né, nas redes sociais, bota aqui minha rede social, viu, galera? Com certeza. @ psicóloga Tia Felícia, né? Vocês vão ver lá que não tem nada a ver com clínica, né? É uma casa mesmo. E é isso que eu acredito, sabe? É fazer parte dessa família, nessa faixa etária da criança, né? Esse aconchego de casa, né? É isso que eu acredito. É esse universo lúdico. É o abrir a porta e entrar em contato com o universo lúdico. Por isso que lá a gente tem muito pai que quando a gente abre a porta para ele vir, porque é a primeira sessão com os pais, né, de anamnese, e já tem pai que cai num choro, num pranto sem fim, que olha para a bombonera e diz: isso tinha na bodega da minha cidade, eu comprava bombom assim, tia, né? Então assim, é um universo que proporciona a criança ser criança e ao profissional a ter todo aquele aparelho, aquele recurso para fazer uma prática, uma intervenção de excelência. Porque você que quer se dedicar a atender crianças, pense, quanto menor é a criança, maior o profissional. E você vai ter que gostar muito de estudar. Por quê? Porque criança você tem que estudar. E antes de tudo, busque uma cura da sua criança interior, porque ela vai estar diante de você constantemente em seus atendimentos. E isso é a Casa da Tia Felícia, isso é Felícia, isso é a psicóloga grandiosa que você é, que faz o seu trabalho aí ser reconhecido, né? Aqui em Fortaleza, mas a Tia Felícia também, essa Casa da Tia Felícia, ela pode chegar online com orientação para pais, como é? Sim, sim. A Casa da Tia Felícia, ela trabalha com terapia comportamental infantil, né, de 1 a 12 anos. Aí vocês vão ver lá uns pacientes bem grandes lá, quando vocês stalkearem na psicóloga de pé, porque eles não querem ir embora. Eles querem ficar, né? Não, eles querem ficar, né? Mas a gente atende, o nosso público é de 1 a 12 anos, né? Com terapia, né? Terapia cognitivo-comportamental, individual, mas nós temos as oficinas, né? As edições das oficinas de inteligência socioemocionais, né? Nós temos muitos projetos ainda para a gente liberar ainda esse ano, né? Nós estamos só no segundo semestre, graças a Deus. Mas essa questão do online, o grande número de atendimentos são presenciais. Mas isso não quer dizer que a gente não atenda online, né? Mas o público da gente é preferencial que seja presencial, né? Porque é um público muito pequeno, a partir de 1 ano, né? Então é preferencial que seja presencial. Mas os atendimentos online, eles acontecem muito com os pais, com a equipe escolar, né? A gente marca com a equipe escolar, às vezes, online com elas para ajustar, alinhar alguns pontos, porque a escola ela é uma grande parceira
né? Com os outros profissionais, nessa equipe interdisciplinar, os outros profissionais, nós também fazemos muitas reuniões online, né? É dessa forma. Isso é casa de Tia Felícia, isso é ser psicólogo, né? A gente tá aqui com essa psicóloga maravilhosa, representando você, psicólogo, nesse dia. Então, sinta-se abraçada, né? Pelo Casulo Comunicação. Obrigada. Aqui, por esse dia. E você também que tá aí em casa, com certeza amou essa profissional. Muito obrigada. Valeu, você está aqui. Muito e sabe obrigada. Que você, né, Felícia? Ela é uma das precursoras minhas aqui em Fortaleza. Me acolheu aqui no momento que eu cheguei, da minha chegada, lá na casa da Tia Felícia, como neuropsicopedagoga ali da casa, né? E estamos nessa parceria até hoje aí. E eu agradeço muito sua presença. É uma honra a gente ter você aqui, um privilégio muito grande. E estou muito feliz e grata. Ai, que maravilha, Tia Josi. Muito obrigada pela oportunidade. Você que está se formando, ou você que já é formado, tenha orgulho de ser psicóloga, né? Se prepare muito para isso, se prepare, tenha orgulho de ser psicóloga e celebre muito esse dia. Você pode sim fazer toda a diferença. Nós, enquanto profissionais da saúde mental, podemos sim fazer grande diferença na vida de muitas pessoas e podemos contribuir sim de forma efetiva para a formação de novas gerações emocionalmente saudáveis. Então, psicólogos, vamos lá, eu conto com vocês. Psicologia não é desnecessária, ela é importante e necessária. Vamos sacudir a nossa bandeira que nós temos sim condições de amparar esse ser humano e de ajudar nesse desenvolvimento, porque terapia na veia é a melhor coisa do mundo, é tudo de bom. Obrigada, Tia Josi. Obrigada a você. Feliz dia. Feliz nosso, dia. Dos psicólogos, né? E você que não segue, né, Tia Josi? Seguir a gente aqui, né? Isso. Casa da Tia Felícia e Casulo Comunicação. @psicóloga. E Espaço Reintegra aqui, que é a área clínica do Casulo. Sim, tu vai botar tudo aqui, maravilhoso. Vai? Vocês são do Papoco. Amei, foi uma experiência única, viu, gente? Espero ter ajudado, contribuído muito com esse canal maravilhoso, super necessário, né? Me sinto honrada com o convite e sei que você, do outro lado, foi tocado no seu propósito. E não deixe de viver o seu propósito todos os dias. Isso é Casulo Comunicação aqui pra você. E você que tá aí até agora com a gente, meu, muito obrigado. E a próxima vem mais, hein? Obrigado, gente. Tchau.